Fala pessoal, tudo bem? Pastor Danilo Moraes aqui para mais um vídeo do canal e eu queria compartilhar sobre uma questão assim que eu demorei um pouquinho para entender e até hoje tem que estar vigiando e praticando isso que eu aprendi na Escritura Sagrada, que é a questão do sentir e obedecer. Eu vi muitos erros na minha vida nessa caminhada com Cristo de eu tenho que sentir primeiro para fazer. E aí eu entendi nas Escrituras que a nossa natureza humana caída do pecado, ela nunca vai sentir vontade de obedecer a Deus, porque ela é contrária à vontade de Deus, ou seja, ela entrou em nós por causa de uma desobediência, porque na questão do Éden, né, a questão da queda. Então, quando eu entendi isso, a minha mente abriu, que eu queria compartilhar isso com vocês, assim, não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer. Vou te dar um exemplo. Provavelmente você não vai sentir vontade de orar, vontade de jejuar, vontade de perdoar, vontade de congregar, vontade de meditar. Ou seja, você vai pegar a Bíblia para ler à noite, você vai ler alguns versículos e já vai começar a dar sono, você vai estar quase dormindo em cima da Bíblia, não é assim? Só que você pegar uma série de algum streaming aí que você gosta, você rasga a madrugada assistindo aquilo e tem que parar porque senão você vai embora e não tem fim aquilo, né? Então por que isso acontece? Porque a tua carne está sendo alimentada, ela gosta daquilo. Não estou falando que você não pode assistir uma série, né? Mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Agora, a palavra de Deus, ela é contrária à minha natureza, então eu tenho que ir contra essa vontade. Então eu tenho que obedecer mesmo sem vontade. Vou dar um exemplo da gratidão. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, se eu não estiver enganado, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E eu, Danilo, assim, eu sempre tive muita dificuldade de ter gratidão. Não sei se é por causa do temperamento, enfim, eu sempre olho o copo meio vazio, ao invés de estar meio cheio. E aí eu comecei a orar a Deus, principalmente uns meses para cá, Senhor, eu quero ser mais grato, eu quero ter um coração grato, eu quero bater o olho numa situação que está acontecendo com a minha vida ou na vida de alguém e ver aquilo de uma outra forma. Porque o Senhor é bom em todas as coisas, o Senhor fala para ser grato em todas as coisas, mas por que eu estava com dificuldade? Porque eu estava vinculando o sentir para fazer. Então eu queria sentir a gratidão para falar, Senhor, muito obrigado por aquilo. Mas não são todas as situações que você vai sentir, porque às vezes vai acontecer uma situação natural que você realmente gostaria que acontecesse e você vai agradecer. Mas aquilo está vinculado ao seu sentimento, mas a maioria das vezes você vai ter que agradecer sem sentir. E aí eu comecei a entender isso e comecei a praticar isso. Um exemplo, uma das minhas filhas fica doente, assim, com infecção de garganta, uma coisa que é comum, nós estamos num corpo em pecado, né? A doença infelizmente faz parte. Aí eu já ficava assim, nossa, vou ter que levar no médico, não tem médico, aí nossa, vou ter que comprar antibiótico, gastar não sei quanto, não sei o quê. Aí a ingratidão já ia tomando conta do meu coração. Oh Deus, por que o Senhor permitiu ela ficar doente? Aí eu falei, não, peraí, vou fazer diferente. Senhor, muito obrigado por ser só uma infecção de garganta. Muito obrigado, Senhor, por ter condição de poder comprar esse remédio. Obrigado, Senhor, por ter uma condução para ir até a farmácia, para ir até o hospital. Mesmo sem sentir vontade de falar aquilo. Porque dentro de mim eu estava pensando, nossa, vou ter que gastar. Mas os meus lábios profetizavam e falavam com gratidão. Por que isso precisa acontecer? Porque aí você vai mudando o algoritmo da tua mente. Hoje o algoritmo é uma palavra muito conhecida por causa da internet, né? Quando você vê alguma coisa lá, aí é aquele, sei lá, um determinado assunto, futebol, aí daqui a pouco vai aparecendo só futebol para você. É que nem quando você vai, não sei se já aconteceu com você, provavelmente sim, você vai comprar o carro, trocar de carro, e aí você pesquisa sobre aquele carro, e parece que você vê aquele carro toda hora na rua, mas aquele carro não passou a passar naquele momento toda vez, ele sempre passou. Só que agora o teu cérebro pegou aquilo e está focado naquilo. E aí eu comecei a praticar isso. Então na hora que vem uma situação dessa, mesmo sem vontade de agradecer, eu agradeço. Que aí com o tempo, o que vai acontecer? Na hora que você bater o olho naquela situação, o algoritmo já vai pegar. Gratidão. Gratidão. E não mais o remédio, não mais, isso não é legal. Então isso serve para tudo com Deus. Você não vai sentir vontade de orar, mas vai orar sem vontade. Não estou com vontade no culto hoje, não estou com vontade na igreja hoje. Vai sem vontade, porque a igreja vai te fazer bem, o que você vai ouvir lá vai mudar algo dentro de você.
Vou dar o exemplo da academia, né? Sempre uso esse exemplo aqui da academia. Ninguém sai com vontade às 5 horas da manhã para fazer academia, provavelmente. Você vai, tem que ir. Aí chega lá, você faz o exercício, você não se sente bem, você não tem um dia mais disposto, porque aquilo fez bem para você. Então você foi mesmo sem vontade e recebeu o benefício de fazer aquilo. E com o Senhor é a mesma coisa. Então eu queria deixar esse vídeo assim para te incentivar a obedecer a Deus sem vontade, não cair nessa armadilha que eu tenho que sentir. Né? Eu não estou sentindo vontade de perdoar. Você não vai sentir vontade de perdoar, mas é obediência a Deus, é mandamento. E aquilo vai te fazer bem. Eu não tenho vontade de jejuar. Uma coisa da alimentação que eu uso muito exemplo também. Um exemplo, o chocolate, né? Que é uma coisa que praticamente todo mundo gosta. Não tem problema você comer um chocolate de vez em quando. É que eu vejo às vezes algumas pessoas falam assim para mim: nossa, se eu não comer um doce no dia eu enlouqueço. Mas peraí, você está sendo dominado por um doce? Não está normal isso. Aí o que Deus fala para a gente fazer? Jejum. Faz um jejum. Mas não estou com vontade de fazer. Faz o jejum e ora. E aí o que vai acontecer? Aquela vontade vai sumir da tua vida completamente? Não, essas vontades elas vão continuar existindo na nossa carne. Só que elas são mortificadas, a Bíblia diz. Você vai diminuindo aquela vontade e a vontade do Espírito de Deus que habita em você se sobrepõe a ela. Então você nega essa vontade, só que você está enfraquecendo ela. Então, quando você faz jejum, você faz oração, aquela vontade de chocolate não vai sumir, mas ela não vai ser de forma enlouquecida a ponto de você não conseguir ficar sem comer um doce. Entende? Você não pode ser escravo da tua vontade humana. Então, essa é a dica do vídeo, assim, faça as coisas para Deus, obedeça a Deus, mesmo sem vontade. Como acontece no natural em muitas coisas. Na academia, na alimentação, no trabalho, muitas vezes. Quem que acorda todo dia? Nossa, estou louco de vontade de trabalhar hoje. Estou louco de vontade de trabalhar nesse sábado até às 5 da tarde. Mas você precisa trabalhar porque você precisa da renda, você precisa sustentar a tua casa. Então você vai mesmo sem vontade e recebe o benefício do sustento. Então a gente precisa entender, eu demorei um pouco para entender, e não estou falando que eu faço isso com maestria todos os dias, mas eu procuro ajustar esse algoritmo segundo a palavra de Deus, que como consequência a minha mente vai sendo renovada, a minha mente vai mudando e as coisas ao meu redor vão sendo diferentes. Então quando eu vejo uma pessoa, às vezes, hoje, me tratando mal, se eu estou com o algoritmo alinhado ao Senhor, eu vou ver aquilo como uma oportunidade de falar de Jesus. Mas antes eu ia querer excluir aquela pessoa, xingar de volta, mas porque algo dentro de mim mudou. A visão de Deus, a visão do Espírito está se sobrepondo à minha vontade da carne de ir lá e esganar aquela pessoa e xingar da mesma forma, entende? Então, fica aí a dica, e se fez sentido esse conteúdo para você, a gente vai estar sempre gravando alguns conteúdos nesse sentido, todos eles baseados na Escritura. Comenta, curte, compartilha, manda para as pessoas que também estão passando por essa situação, tá bom? Deus abençoe a todos e um ótimo dia.